Há mais de 2000 anos, em algum lugar entre o deserto e o Mar Morto, alguém entrou em silêncio numa caverna e deixou para trás algo que jamais deveria ser encontrado. Não era um objeto de adoração, não era um evangelho perdido, era algo muito mais íntimo, um pedaço da mente de um homem que o mundo jamais esqueceu, mas talvez nunca tenha realmente compreendido. E esse homem, segundo estudiosos, era Jesus. A caverna, isolada nas falésias ao norte de Israel, parecia apenas mais uma entre tantas outras, mas na primavera de 2023, enquanto uma equipe de arqueólogos explorava o sistema de cavernas perto do Monte Arbel, encontraram algo inesperado. Um pergaminho pequeno, envolto em tecido antigo, selado com cera natural e escondido num nicho apertado nas pedras. À primeira vista, parecia apenas mais um manuscrito religioso dos muitos já encontrados na região, mas, ao ser cuidadosamente aberto e analisado, revelou algo diferente de tudo já visto. Não era uma narrativa dirigida ao público, nem um ensinamento estruturado. Era uma carta escrita em aramaico, não em grego nem em latim. E nela, o que se encontrou foi uma voz surpreendente. Uma voz que não se dirigia a multidões, mas a uma única pessoa, Tiago, irmão de Jesus. A carta parecia ter sido escrita nos últimos dias de sua vida, e o tom não era messiânico, era humano, quase frágil, e justamente por isso, incrivelmente poderoso. Em vez de pregações, o que se lê são confissões, reflexões, lembranças. Um homem escrevendo não como figura divina, mas como alguém consciente do fim, alguém tentando deixar, em silêncio, aquilo que não podia ser dito em voz alta. E entre os trechos parcialmente traduzidos, surgiram frases que, segundo especialistas, desafiam tudo o que conhecíamos sobre sua trajetória. Palavras sobre o silêncio, sobre fé íntima, sobre resistência diante da escuridão. Palavras que não buscam convencer, apenas entregar. Quando a notícia chegou a Joe Rogan, ele mencionou ao vivo em seu programa. E o que se seguiu foi um momento raro, mesmo para os padrões do JRI. Joe não fez declarações ousadas, não alimentou teorias, apenas reagiu como alguém genuinamente impactado. E é por isso que o episódio repercutiu tanto, porque o que ele realmente destacava não era o conteúdo da carta, mas o silêncio em torno dela. Por que ninguém nunca falou sobre essa possibilidade? Porque a ideia de Jesus escrever algo sempre pareceu tão improvável. A descoberta colocou em xeque uma noção milenar de que Jesus só transmitia ensinamentos oralmente. Mas se ele deixou algo por escrito, não foi para os apóstolos, foi para o irmão. E talvez isso mude tudo, porque mais do que um texto histórico, o que temos em mãos é uma memória lacrada, um sussurro que resistiu ao tempo. E se os especialistas estiverem certos, então o mundo pode ter escutado, pela primeira vez, aquilo que Jesus jamais quis que fosse ouvido por ninguém, exceto por Tiago. Descobertas arqueológicas com potencial de abalar os alicerces da história são raras. Mas de tempos em tempos, algo emerge que desafia todas as probabilidades, e esse pergaminho, aparentemente simples, foi um desses casos. Desde o momento em que foi encontrado, envolto em camadas de tecido ressecado e selado com cera natural, já havia algo estranho ali. Mas foi somente quando ele foi cuidadosamente desenrolado em um laboratório seguro que veio o verdadeiro impacto. Ele estava escrito em aramaico puro, a língua comum dos judeus do primeiro século. Isso, por si só, já dizia muito. Não se tratava de um documento litúrgico feito para as massas, nem de um tratado formal em grego ou latim para circular entre autoridades religiosas. Era pessoal, quase íntimo demais para ter sobrevivido. Ao decifrarem os primeiros trechos, os tradutores se depararam com algo ainda mais surpreendente. O manuscrito não era um evangelho perdido, nem uma profecia esquecida. Era, de fato, uma carta. E seu destinatário estava ali, na primeira linha, Yaakov. O nome parecia ter esperado séculos para ser lido. Yaakov, ou James, Tiago, o irmão de Jesus, é uma das figuras mais enigmáticas do cristianismo primitivo, sempre presente, mas frequentemente apagado. Agora, ele parecia ocupar o centro de uma revelação inesperada, e o conteúdo era tudo menos o que se esperaria de uma figura tida como divina. Não havia relatos de milagres, não havia mandamentos, nem o tom de autoridade que permeia os evangelhos. Em vez disso, o autor falava de fadiga, de um cansaço físico e espiritual, de frustração.
confusão, solidão. Uma frase em especial fez muitos estudiosos silenciarem. Eles falam em meu nome, mas não me ouvem. Quem era esse homem por trás da lenda? Estaria Jesus, nos seus últimos dias, tentando passar algo que só um irmão poderia entender? Algo que não podia ser dito diante das multidões? As análises técnicas só aumentaram a inquietação. A tinta, o pergaminho e até a resina usada no selo foram datados entre os anos 30 e 50 d.C., exatamente o período em que Jesus e Tiago viveram. A caligrafia, os traços, o estilo de escrita, tudo batia com registros da Galileia daquele tempo, nenhum erro, nenhuma inconsistência, e isso apenas tornou tudo mais desconcertante, porque se for autêntico, então talvez estejamos diante do único registro escrito por Jesus em toda a história. E se for mesmo, isso muda tudo. Diante da possível autenticidade e da carga simbólica do pergaminho, os estudiosos hesitaram. O conteúdo, à primeira leitura, parecia pequeno demais para tamanha expectativa, mas bastava reler com mais atenção para perceber o oposto. Cada linha parecia escolhida com um cuidado quase doloroso. A ausência de doutrina, a simplicidade das palavras, a densidade das entrelinhas, tudo ali comunicava mais do que dizia. E talvez esse seja o verdadeiro impacto da carta. Não o que ela revela, mas o que ela insinua. Ao contrário das escrituras tradicionais, que se impõem com autoridade e estrutura, essa mensagem sussurra. Ela fala sobre silêncio, sobre espera, sobre uma fé que não busca plateia, mas presença. Uma fé quase clandestina, discreta demais para ser anunciada em praça pública. A multidão ouve, mas não escuta, diz um trecho. E o ouro mais puro se esconde na terra mais escura. As palavras não soam como dogma, mas como confidência. Não são frases de um mestre, mas de um homem à beira de algo, talvez da morte, talvez de um renascimento, tentando confiar ao irmão uma centelha daquilo que o mundo jamais entenderia em voz alta. Um dos trechos mais debatidos pelos especialistas descreve o peso de ver além. Segundo a tradução, o autor fala do fardo de testemunhar o que os outros ainda não conseguem enxergar. O que vi não pode ser desenhado, o que ouvi não se escreve, mas ainda assim deixo isso contigo, pois há sementes que só germinam no escuro. Essas palavras não ensinam, elas entregam. Como quem planta algo não para hoje, mas para uma colheita futura. E é essa entrega silenciosa que ameaça a estrutura de tudo o que já foi ensinado sobre ele. Outros trechos tocam em temas eternos, a relação entre verdade e linguagem, fé e silêncio, amor e sacrifício, mas sempre de forma indireta, quase poética. Em um dos fragmentos mais simbólicos, o autor não menciona Deus como figura externa, mas como uma presença que arde no centro de tudo, mesmo onde não é nomeada. Para alguns estudiosos, isso soa como gnosticismo, para outros, como a essência pura da espiritualidade, o vínculo direto, intransferível, entre o humano e o divino, sem dogma, sem liturgia, sem mediadores. E talvez seja justamente isso que incomoda ou encanta. A carta não apela, não ordena, não conclui. Ela termina como começou, em silêncio. A última linha traduzida carrega o mesmo tom ambíguo e profundo. Se meu nome um dia pesar, liberte-o e lembre-se, o que é verdadeiro não precisa de defesa, apenas de tempo. É o tipo de frase que pode ser lida como desistência ou como esperança, como se o autor soubesse que sua imagem seria moldada, suas palavras distorcidas, seus gestos ritualizados, e mesmo assim escolheu deixar essa última página, não como ensinamento, mas como legado íntimo. O silêncio em torno do manuscrito, especialmente entre instituições religiosas, apenas alimentou a curiosidade pública. As especulações surgiram como era de se esperar. Teria sido esse texto guardado por alguma seita? Seria parte de um conjunto maior de cartas esquecidas? Haveria outros destinatários? E por que, entre tantos manuscritos que o tempo destruiu, justamente esse permaneceu intacto, selado, protegido, como se soubesse que precisaria sobreviver até agora? As perguntas se multiplicam, e talvez isso seja o propósito, porque essa carta não parece ter sido escrita para explicar, mas para despertar. Em um mundo saturado de ruído, doutrinas e promessas, o que ainda tem poder para tocar uma alma?
Talvez a vulnerabilidade de uma voz que nunca quis ser ouvida, mas que agora, por alguma razão, precisa ser escutada. Talvez essa carta nunca tenha sido escrita para mudar o mundo. Talvez tenha sido escrita para mudar uma única pessoa. E esse pode ser justamente o seu chamado agora. Porque, ao contrário dos textos oficiais, essa mensagem não tenta convencer. Ela convida. Convida a ouvir o que está por trás das palavras, a olhar para dentro, não para fora. E isso, hoje, é mais revolucionário do que qualquer milagre. O que Jesus deixou não foi uma doutrina, foi uma lembrança. A lembrança de que a verdade não grita, ela sussurra. Que a fé não é espetáculo, é vínculo. Que o divino nunca precisou de templos para ser acessado, apenas de silêncio interior. A carta, ao que tudo indica, não foi um testamento. Foi um espelho, um reflexo da alma de alguém que sabia que seria interpretado por 1000 vozes, mas que ainda assim quis deixar um recado a uma única consciência capaz de compreendê-lo com o coração. E se você chegou até aqui, significa que é diferente, significa que você não enxerga a realidade da mesma forma que os outros. Por isso, agora é preciso que você preste atenção. Existe um manual, um mapa espiritual que conecta os princípios escondidos nesta carta com os conhecimentos esquecidos das tradições herméticas, alquímicas e quânticas. Ele se chama Seu Eu Superior, e não é um livro comum. É um guia prático, um instrumento para despertar, para curar, para lembrar quem você é. No seu eu superior, você vai aprender a usar sua vibração para moldar a realidade, a ativar sua intuição sem depender de mestres e a silenciar a mente para ouvir o sussurro da alma, o mesmo sussurro que vibra discretamente nas entrelinhas dessa carta, e isso pode mudar tudo. Clique no primeiro comentário fixado. Você não chegou até aqui por acaso. Mesmo os estudiosos mais céticos admitiram que há algo diferente nessa carta. Não é o conteúdo que impressiona, mas o silêncio entre as frases. Um silêncio que parece olhar direto para quem lê e perguntar: você entendeu? Talvez a maior provocação da carta não esteja no que ela diz, mas no que ela representa. Ela não tenta provar nada. Ela não confronta. Ela simplesmente entrega. Como se o autor soubesse que essas palavras só fariam sentido quando o mundo estivesse exausto, quando os templos estivessem cheios, mas os corações ainda vazios, quando a espiritualidade voltasse a ser buscada, não como religião, mas como verdade vibracional. E é nesse contexto que muitos começam a ver a carta não como um texto histórico, mas como um divisor silencioso de eras, porque as maiores revelações da história humana nunca vieram do alto, nunca vieram do barulho. Elas sempre vieram do interior, de um sussurro, de um chamado mudo. E talvez essa seja a maior revelação de todas. E talvez o que mais tenha tocado Joe Rogan e milhões de ouvintes ao redor do mundo não tenha sido o conteúdo exato da carta, mas a própria possibilidade de sua existência. Durante o episódio que gerou repercussão global, o historiador convidado não apresentou a descoberta como escândalo. Não clamou por reformas nem fez acusações. O que ele fez foi ainda mais potente. Silenciou e permitiu que a carta falasse por si. Joe ouviu em silêncio, um silêncio raro, profundo. E quando quebrou esse silêncio, sua pergunta não foi combativa, foi quase infantil em sua sinceridade. Como ninguém nunca me contou isso? Não era um ataque, era espanto. Não pela carta, mas pela lacuna. Como é possível termos milhares de páginas que falam sobre Jesus e quase nenhuma sequer considerada como tendo sido escrita por ele? Foi nesse ponto que o historiador ofereceu uma chave. Explicou que os evangelhos o retratam como orador, não como escriba. Suas palavras, sempre intermediadas pelos discípulos, pelos cronistas, pelas gerações posteriores. Mas, e se só uma vez ele mesmo sentiu que precisava escrever? Algo que não podia ser confiado a vós, nem aos outros. Algo que só poderia ser depositado no papel e no silêncio. Essa pequena torção na narrativa histórica abriu uma fenda no imaginário coletivo. E se há mais? E se o que foi esquecido não foi por acaso, mas por escolha? Joe, com seu ceticismo curioso e livre de dogmas, relembrou outros textos ignorados pela tradição. O Evangelho de Tomé, o de Maria, fragmentos considerados apócrifos, mas carregados de uma densidade que resiste ao tempo. Ele não sugeria conspiração, mas algo mais humano, e por isso mais inquietante,
a possibilidade de que nem tudo que é verdadeiro é permitido florescer. Algumas verdades sobrevivem apenas porque foram escondidas com cuidado, ou talvez protegidas. E é esse o ponto mais delicado da revelação. A carta não contradiz, ela completa. Ela não confronta, ela aprofunda. Ela nos obriga a reconsiderar a imagem que fizemos de um homem que, até agora, conhecíamos apenas por vozes externas. O que Joe e seu convidado sugeriram, ainda que com delicadeza, foi uma pergunta poderosa. E se essa carta não foi apagada, mas preservada, a forma como foi encontrada parece responder por si só, selada em cera natural, dobrada com precisão, envolta em tecido, oculta no interior de uma fenda de pedra no alto do Monte Arbal. Era o gesto de alguém que não quis apagar a mensagem, mas protegê-la do tempo e da distorção. Não havia pressa em destruí-la. Havia um cuidado amoroso em garantir que ela sobrevivesse, e talvez, apenas talvez, esse seja o maior indício de que essa carta não foi escrita para o passado, mas para agora. O que mais comoveu o público, segundo analistas que estudaram o impacto do episódio, não foi a carta em si, foi o vazio que ela revelou, a ausência. A pergunta que ecoa mais forte do que qualquer revelação: e se Jesus escreveu mais? E se existem outros registros, guardados, enterrados, esperando que o mundo esteja pronto? Quantas palavras repousam em cavernas esquecidas, em pergaminhos que ainda não foram tocados, não por medo, mas por respeito? Essas não são perguntas lançadas ao vento, são feitas com reverência, porque, como Joe afirmou com a voz embargada, às vezes o detalhe mais simples é o que vira o mundo de cabeça para baixo. E naquele momento, no estúdio, por alguns minutos, o barulho do mundo cessou, e o que ficou foi um silêncio quase sagrado. O tipo de silêncio que só aparece quando algo verdadeiro toca fundo demais para ser ignorado. E talvez essa carta tenha sido escrita para esse exato momento, não apenas para Tiago, mas para todos aqueles que, em meio ao caos, ainda sabem escutar aquilo que o mundo não consegue mais dizer em voz alta. No episódio seguinte, a conversa aprofundou-se ainda mais. O Dr. Elias Carmon, uma das maiores autoridades vivas em rituais funerários do judaísmo do primeiro século, trouxe uma observação que, para muitos, selou a gravidade do achado. Isso não foi apenas escondido, foi entumbado. Ele se referia ao cuidado quase cerimonial com que a carta foi dobrada, envolta e lacrada, antes de ser colocada no interior da gruta. Foi como se alguém não apenas quisesse preservá-la, mas esquecê-la com honra, esquecê-la com amor. Mas por quê? Essa pergunta, simples e implacável, abriu espaço para interpretações profundas. Uma das teorias que mais cresce entre estudiosos é justamente essa: a carta não foi enterrada por medo, nem por censura, mas por afeto, por amor, amor fraterno, silencioso, do tipo que não precisa ser lembrado, apenas respeitado. Talvez tenha sido escrita não por um mestre que falava às multidões, mas por um homem solitário, à beira do fim. Um homem que sabia que seria transformado em símbolo e que, por isso mesmo, quis deixar apenas uma última lembrança, real, íntima, para o irmão em quem mais confiava. O conteúdo, ao que tudo indica, confirma essa intimidade. Não há proclamações messiânicas, nenhum milagre, nenhuma parábola, nenhum "em verdade vos digo". O que há são frases breves, humanas, cansadas, eternas. Como a que diz: permaneça firme quando a escuridão se reunir. E o que não pude dizer, deixo contigo em silêncio. Não são palavras que nasceram para os púlpitos. São palavras de alguém que escreveu como quem se despede, e que sabia que um dia esse silêncio encontraria o leitor certo. Isso não foi um sermão, foi um sussurro, e talvez seja por isso que tanto desconforto e tanta reverência tenham se espalhado entre os que estudam o texto, porque se for autêntica, e tudo, da gramática ao tipo de tinta, indica que sim, então o que temos diante de nós não é apenas um manuscrito, é uma presença, é um eco que atravessou 2 milênios, apenas para encontrar você agora. E talvez essa seja a parte mais desconcertante de toda a história. Estamos lendo algo que, no fundo, talvez nunca tenha sido feito para ser lido. Estamos ouvindo o eco de uma voz que, possivelmente, escolheu o silêncio como abrigo final. E isso nos coloca diante de uma questão moral incômoda, raramente debatida.
temos o direito de seguir adiante? O que mais repousa lacrado, intocado em cavernas esquecidas, esperando não por audiência, mas por silêncio? Joe Rogan, em um dos momentos mais marcantes do episódio, resumiu isso com precisão desconcertante. É como abrir o diário de alguém que nunca quis ser lido. E sua voz, geralmente firme, soou contida. Havia ali o reconhecimento de um limite tênue, entre revelação e invasão. Um reconhecimento de que nem tudo que pode ser revelado deveria ser, porque não se tratava de um artefato histórico comum. Aquilo carregava emoção, memória, alma. Essa é a profundidade estranha e bela dessa descoberta. Ela não grita, não exige espaço, não tenta reescrever doutrinas nem desafiar dogmas. Ela apenas existe, pequena, delicada, quase frágil. E é justamente por isso que carrega tamanha força, porque nos lembra de que nem tudo é grandioso. Às vezes, o que é mais íntimo é o que mais nos transforma. Porque ali, entre as linhas daquela carta, não está um Messias proclamando, está um homem se despedindo, e ainda assim ela veio à tona. Foi deslacrada, analisada, debatida, e agora está diante do mundo, não por imposição, mas porque talvez o tempo tenha feito seu trabalho. Como se o universo soubesse que há mensagens que só podem ser lidas quando o mundo estiver pronto, e talvez entre guerras, desilusões espirituais, colapsos morais e sede por sentido, esse momento seja agora, porque o que mais inquieta não é o que a carta diz, é quando ela aparece. Em meio ao barulho insuportável do presente, ela surge como um sussurro antigo, um lembrete de que ainda existe algo sagrado esperando para ser escutado, não nas catedrais, não nos púlpitos, mas no silêncio entre duas almas, no espaço sutil onde a verdade não precisa convencer, apenas tocar. Diferente das falas públicas atribuídas a Jesus, cheias de parábolas, metáforas, ensinamentos cifrados, essa carta, se for autêntica, está vazia de teatralidade. Não há multidão, não há discípulos, apenas uma escrita sóbria, cansada, solitária. É como se por um instante ele tivesse deixado de ser o símbolo e voltado a ser apenas um homem, um irmão, um filho, um ser humano prestes a desaparecer. E talvez seja isso que esteja causando tamanha comoção, não só entre especialistas ou estudiosos da fé, mas entre pessoas comuns. Gente que ouviu o episódio por acaso, que rolava o feed e parou, que de repente sentiu algo. Porque o que essa carta desperta não é admiração, é identificação. Um sentimento silencioso, profundo, que parece dizer: isso foi escrito para mim. E não por causa de grandes revelações, mas por causa de frases como essa. A luz parecerá te deixar, mas ela não se foi. Ela espera, paciente, além da curva. Alguns interpretam como metáfora espiritual, outros como profecia esquecida. Mas quase todos concordam, soa assustadoramente atual, como se tivesse esperado milênios por um momento de escuridão para finalmente ser ouvida. Não por acaso, mas por necessidade. Durante o episódio, Joe Rogan não tentou definir o que sentiu, apenas disse, com os olhos baixos: é louco que algo tão íntimo apareça justo agora, no meio de tanto caos. E ele tem razão. Mesmo entre os mais céticos, há um reconhecimento silencioso. Se esse texto for genuíno, ele muda algo essencial, não sobre religião, mas sobre humanidade, porque ele nos mostra um Jesus que não operava milagres nem discursava em colinas, mas que por um breve instante apenas sentou e escreveu, sem buscar glória, sem pretensão de eternidade, apenas com o desejo de ser compreendido e talvez amado. E talvez esse seja o verdadeiro milagre, que essas palavras tenham sobrevivido, que tenham atravessado 2 milênios sem serem apagadas, que tenham esperado pacientemente até que alguém estivesse pronto para escutá-las. Porque algumas palavras não resistem ao tempo por acaso, elas resistem porque são necessárias, porque precisam nascer no momento exato, e agora elas estão aqui, no seu tempo, no seu dia, diante de você. Talvez essa carta nunca tenha sido escrita para o mundo, talvez fosse para morrer ali, esquecida, selada em cera, mas não morreu. E agora sussurra algo que o mundo moderno parece ter esquecido, que o verdadeiro poder não está no que é gritado, mas no que é confiado, e essa confiança, depois de séculos, chegou até nós.
Talvez por acaso, talvez por destino, mas chegou, e agora resta apenas uma pergunta. A mesma que encerrou o episódio de forma desconcertante. A pergunta que nenhum teólogo conseguiu responder. A pergunta que agora pertence a você. Se Jesus tivesse escrito apenas uma única carta, o que você acha que ele queria dizer? Deixe sua reflexão nos comentários, porque às vezes o passado não apenas fala, ele espera, e talvez, só talvez, esse sussurro tenha te alcançado agora por um motivo. Nos vemos no próximo despertar.